Neste momento, eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito a seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Este versículo está registrado, carta aos Hebreus, capítulo 12 e o versículo 14. Nós não sabemos quem escreveu, mas sabemos que escreveu sobre a divina inspiração sobre a divina inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, o que significa seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Nós sabemos que, através da justificação, foram vários os benefícios que o cristão passou a ter, a usufruir. O primeiro benefício da justificação, que veio através, é claro, do novo nascimento, né? Quando ocorreu o novo nascimento, então, isso é um conjunto de doutrina. Então, fomos justificados, fomos regenerados, né? E nós passamos a ser filhos de Deus. Então, o primeiro ato da justificação, segundo aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 1, o apóstolo São Paulo diz que, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vimos, o primeiro ato da justificação foi ter paz com Deus. Então todo ser humano que se encontra distanciado de Deus, que não passaram pelo processo do novo nascimento, que não tornaram-se uma nova criatura, ele é inimigo de Deus, vive em guerra com Deus, porque a mente deles está obscurecida, que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça no coração dele. Logo, o homem se encontra numa cegueira espiritual por não entender o plano da salvação que veio através de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi para religar este homem com Deus, religar aquela amizade, aquela comunhão, para que o homem tornasse amigo de Deus. Então, o primeiro ato da justificação foi ter paz com Deus. Foi automaticamente o homem foi religado com Deus. Então, o benefício também da justificação foi a presença do Espírito Santo de Deus, que passou a habitar nesta pessoa, que a Bíblia diz que foi derramado nos corações daqueles que foram justificados, daqueles que nasceram de novo. Então, a Bíblia recomenda e exorta a todo o cristão seguir a paz com todo e a santificação, né? Paulo, escrevendo também aos Romanos, capítulo 12, o versículo 18, ele diz: enquanto estiver em vós, ou depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, é uma obrigação do cristão estar em paz com todos os homens. Não está em guerra, não está em conflito, porque a guerra do cristão, ela não é no âmbito material, mas é no âmbito espiritual, porque o nosso inimigo é invisível. Nós estamos lutando contra seres espirituais que atuam, que agem no mundo físico. Então a nossa luta não é com pessoas, são através desses espíritos que induzem as pessoas e mantêm essas pessoas na cegueira. Por isso que o nosso combate não é físico, é espiritual. Então, Paulo recomenda: enquanto estiver em vós, depender de vós, tendes paz com todos os homens. Mas tem um problema: mas se alguém não quiser ter paz conosco, estar em paz conosco, nós devemos, segundo o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Agora, a nossa obrigação é estar em paz, procurar sempre estar em paz com o ser humano, né? Porque nós estamos em paz com Deus através da justificação. Foi o primeiro ato da justificação. Nós fomos reconciliados com Deus. Então vem também a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, a santificação, ela tem várias posições. Nós somos salvos
e fomos justificados e fomos chamados para sermos santos, né, e viver em santidade. Então, o primeiro ato da justificação foi transformar esse cristão numa pessoa santa. O sentido da palavra santa é posição. Então, nós somos santificados, somos santos, porque estamos em uma posição de agradar a Deus, né? Nós somos separados para viver uma vida de santidade para com Deus. Então, Cristo nos santificou, né? Uma posição, um sentido de posição. E nós estamos também no processo de santificação. Fomos separados para sermos santos e viver uma vida de santificação. Então, qual o meio pelo qual o cristão deve ser santificado? É através da palavra de Deus. Jesus disse em São João, capítulo 17 e versículo 17, na sua oração sacerdotal, ele diz com o Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o instrumento pelo qual Deus se utiliza, o Espírito Santo se utiliza para uma vida de santificação do cristão, é a palavra de Deus que vai dirigir esse ser humano como deve ser o seu comportamento, por ele ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então as coisas velhas já se passaram-se e tudo se fez novo. Ele é despojado do velho homem com seus trajes, né? A palavra de Deus vai moldando ele, vai lhe orientando, vai lhe mostrando aquilo que não agrada a Deus. Então, é a palavra de Deus que é o instrumento pelo qual o homem é santificado. E Jesus disse também: vós já estáis limpos, lavados pelas palavras que eu vos tenho falado, ensinado. Então, nós estamos num processo de santificação. Esta santificação, ela só termina na glorificação, ou seja, em decorrência, em ocasião do arrebatamento da igreja, porque aquilo que em parte é perfeito. Todos nós aqui somos em parte imperfeitos e devemos realmente estar nesse caminho da perfeição. É aquilo que o apóstolo São Paulo, não que eu tenha atingido a perfeição, ou que seja perfeito já em sua totalidade, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para que estão diante de mim, até atingir a total perfeição. É aquilo que o apóstolo São Paulo diz também, né? Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Então, é Jesus que vai nos aperfeiçoando através da sua palavra. São as três áreas na vida do cristão que estão em processo de perfeição, né? É o espírito, a alma e o corpo. O espírito é onde o Espírito de Deus habita. É aquela parte em que o homem tem fé, aquela parte como é autoconsciente, tem comunhão com Deus. Maria fez essa distinção entre o espírito e a alma. A minha alma engrandece ao Senhor. Nós vemos que é a sede das emoções, do intelecto e da razão, né? Então diz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra. O Espírito de Deus está habitando no espírito do ser humano, naqueles que nasceram de Deus. E ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando o ser humano ele peca, automaticamente o Espírito Santo de Deus é entristecido. É aquilo que o apóstolo São Paulo diz em Efésios capítulo 4 e versículo 30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Logo, quando o cristão ele peca e não reconhece esse seu pecado, e não pede perdão a Deus, e não sente o perdão, então a alma dele não pode se engrandecer, porque o Espírito Santo de Deus é que promove esta comunhão com o Espírito de Deus, e a alma corresponde a esta comunhão. Então, o corpo é o instrumento pelo qual nós se utilizamos neste mundo, que é através dos órgãos do sentido. Então, espírito, alma e corpo. O espírito
Nosso espírito, que não é um fôlego, né, de vida de maneira nenhuma, é uma entidade. O Espírito Santo de Deus é uma personalidade, né? É que realmente, é por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, né? Não é um fôlego, né? É uma faculdade que nós temos, que é onde o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nosso espírito. Aquilo que Paulo diz, resumindo em todo o corpo, né? Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito, que está em nós. Então aí nós vemos, no Espírito está a fé, né, pelo qual nós temos comunhão com Deus. E a alma, a sede das emoções, do intelecto e da razão. Então o corpo é o instrumento pelo qual nós se utilizamos neste mundo físico, no mundo material. Então quando a Bíblia diz a alma que pecar, esta morrerá, não está falando no corpo, né? Está falando realmente na alma, que é responsável. Veja, meu, a nossa alma é responsável pelo nosso espírito, depende da alma. E o nosso corpo, os instrumentos, né, que Paulo diz, que outrora, antes de vocês que não eram cristãos, os vossos membros, ele era usado para instrumento da iniquidade, da imundícia. Mas agora deve ser utilizado como instrumento de santificação para a glória de Deus. Então, o nosso corpo físico, ele só age em concordância com a nossa alma. Então, logo, a nossa alma, que é a sede da razão, do intelecto, é responsável pelo nosso espírito, pela nossa comunhão, nosso espírito, e também pelo nosso corpo. Quando a Bíblia diz que nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber, para ser galardoado, conforme nós se utilizou dos nossos corpos para no reino de Deus, né? Para engrandecer o reino de Deus, em agradar a Deus. Mas é a alma que irá prestar conta. Então, todo o nosso corpo, espírito, alma e corpo, Paulo diz, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vos chamou, esse também os fará. Então, nós estamos em um processo de santificação. É aquela vida que deve estar sempre agradando a Deus. Aquela vida que não deve mais estar vivendo na prática do pecado. Somos pecadores, mas não vivemos mais na prática do pecado. Porque o Espírito Santo de Deus nos dá condição, nos dá força para que nós possamos vencer o pecado. Então, que nós possamos seguir a paz com todo. Ou seja, enquanto estiver em vós, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens e paz com Deus, que é o mais importante. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Paz aqui não significa ausência de guerra, mas em meio à guerra, em meio aos problemas, às dificuldades, esta paz está dentro de nós. É aquilo que Jesus deixou bem claro, São João capítulo 16 e versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Como é que o mundo dá? Apenas uma expressão de sentimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um desejo do ser humano que nós tenhamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai muito a mais de uma simples expressão, porque Ele é o príncipe da paz que preenche todo o nosso ser, toda a nossa vida. Então aqui está a exortação do apóstolo, do escritor aos Hebreus: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.